Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Subiu para 36 o número de mortes por febre amarela aqui no estado. 208 casos ainda estão sendo investigados. Servidores da área da saúde protestam pedindo mais segurança nas UPAs. Homem foi preso sob suspeita de violentar 4 mulheres na região da Pampulha, aqui na capital. E nós vamos te contar a estratégia que o sujeito usava para abordar as vítimas. Novas regras para cirurgia bariátrica em pessoas diabéticas já estão em vigor. BH tem cerca de 30 mil cães abandonados. E a prefeitura tem uma feira itinerante de adoção que tenta levar os bichinhos para mais perto de seus possíveis donos. E a história dos aplicativos de transporte de passageiros volta a ser notícia. A Justiça suspendeu o decreto da prefeitura que regulamenta o serviço. Venda da maior cooperativa de produção de leite em Minas é autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Depois de vencer competição nacional, alunos de engenharia do Cefet tentam obter ajuda para custear a viagem que os levará a uma competição mundial de carros de corrida. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Subiu para 36 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais desde julho do ano passado. Ao todo, 81 casos foram confirmados aqui no estado. 208 ainda estão em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, não há relato de que pessoas que foram vacinadas tenham desenvolvido a doença. A letalidade por febre amarela em Minas no período de julho de 2017 até agora é de aproximadamente 44,4%. Uma chuva forte atingiu grande parte de Belo Horizonte agora no fim da tarde e causou transtornos para moradores e motoristas. Vídeos enviados por telespectadores mostram, por exemplo, a Avenida Francisco Sá, no Gutierrez, região centro-sul da capital, alagada. Um bueiro chegou a estourar e a água atingiu a calçada. Ônibus e carros passavam com dificuldade pelo local. Segundo a Defesa Civil da capital, além da regional centro-sul, também a oeste, leste e a Pampulha foram as mais afetadas pelo temporal. E o alerta de chuva em BH se estende até às 8 horas de amanhã, com possibilidade de rajada de ventos e de raios também, queda de raios. A Defesa Civil também alerta para que os moradores de regiões com risco de alagamento evitem trafegar nas áreas e adotem medidas de autoproteção. Os córregos Vilarinho, Cachoeirinha, Renascença, Ressaca, Coqueiros e Sarandi correm o risco de transbordar. E se você flagrar alguma situação tipo essa aí de interesse público, faça um vídeo e mande pra gente, então fotos. Use o nosso BandZap, que é o 31 99 772 7663. Aproveita e já salva esse número aí no seu celular. Os profissionais da área da saúde continuam insatisfeitos com a segurança nas unidades de atendimento aqui na capital. Na manhã de hoje, equipes de 8 UPAs, as unidades de pronto atendimento, suspenderam parte das atividades para protestar. Os sindicatos dos servidores públicos e o dos médicos do estado pedem que a prefeitura ofereça uma vigilância melhor. Esta médica, que prefere não ser identificada, conta que recentemente foi ameaçada e que tem medo. Eu já estava atendendo, mas o usuário não concordou com o tratamento, estava preferindo evadir, mas o meu papel como cuidadora é manter o paciente e, apesar de todas as orientações, todas as informações sobre o risco de ir embora, ele preferiu e por isso ele acabou me ameaçando. Os relatos de violência são confirmados pelos usuários da UPA Norte. Já vi gente morrendo aqui, matado, briga, que não tem segurança nenhuma, que não tem nada. Não tem guarda municipal, não tem polícia, não tem nada. De junho de 2017 a 19 de janeiro de 2018, foram registrados 309 episódios de violência nas UPAs da cidade. E os números podem ser ainda maiores, já que nem todos os médicos e servidores tornam públicas as agressões. Desde 2016, as unidades básicas, centros de saúde, não têm porteiros, não tem uma segurança específica, a Guarda Municipal foi retirada, não tem vigias à noite, o que tem provocado arrombamentos, furtos e assalto à mão armada, tanto de servidores quanto usuários, dentro dos próprios centros de saúde. A segurança nos centros de saúde e nas UPAs da capital é reivindicação dos sindicatos
das categorias, que pedem uma solução urgente ao prefeito. Hoje nós temos ali um guarda, tá aqui. Quando tem um conflito, eles aparecem, mas eles não podem ser só reativos ao problema. Então você pode fazer campanhas, você pode fazer câmeras de segurança, você pode ter um planejamento estratégico para monitorar e garantir a segurança. Como protesto, os servidores da saúde fizeram uma paralisação de 7 às 14 horas. Apenas atendimentos de urgência e emergência foram mantidos. Nós não podemos ficar em um ambiente sem a ausência de segurança permanente. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tem desenvolvido ações para qualificar a segurança nas unidades de saúde por meio de cursos para os guardas municipais. E agora falando de dengue, o número de casos notificados da doença em Minas está caindo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Houve 2.221 casos de dengue em janeiro deste ano, o que representa menos da metade do registrado no mesmo mês do ano passado. No momento, há uma morte por dengue sendo investigada. As outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também apresentaram queda nos registros. São elas a febre chikungunya e a zika. A Secretaria de Saúde informou que 16 cidades têm risco de epidemia para o Aedes aegypti aqui no estado. Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de cometer abusos sexuais contra ao menos 4 mulheres ali na região da Pampulha, aqui na capital. As vítimas eram abordadas em ruas dos bairros Jaraguá e Dona Clara. O suspeito chegava perto das mulheres pedindo informações e então as atacava. Dentro da viatura, um homem de 35 anos diz ter havido um mal-entendido. Por que você fez isso? Abordou essas moças na rua? Eu não fiz isso, não. Mas elas reconheceram Houve mal-entendido. Mas ao menos 4 vítimas reconheceram um homem que as atacou em plena luz do dia. Me abordou me perguntando se eu conhecia aquele bairro. Eu virei para ele e falei assim, eu não conheço esse bairro. Aí ele falou assim, como que você não conhece, você está aqui? Eu peguei e falei assim, como você também está aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, então tá bom, e me deu a mão para me cumprimentar. No ato, ele apalpou meus seios. Ele levantou a blusa, inicialmente eu achei que seria um assalto. Aí eu já fiquei um pouco mais em alerta. Depois disso, eu vi ele enfiando a mão dentro das partes íntimas dele e fiquei mais alerta ainda. Já preparei para levantar, pois eu estava sentada e estaria em situação de risco. Aí eu virei o rosto e logo em seguida, quando eu virei de novo, ele já estava com as partes íntimas para fora. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido nas imediações do aeroporto da Pampulha. 2 dos ataques ocorreram nos bairros Jaraguá e Dona Clara, também na mesma região. Hoje ele foi visto trafegando pela Praça Bagatelle, próximo ao aeroporto da Pampulha, e foi abordado. Aí diligenciamos, conseguimos contato com as vítimas e todas as vítimas relataram que ele tentou, nas últimas semanas, violentar essas mulheres. Há menos de um mês, ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito teria abusado de uma criança de 8 anos. Dia 31 de dezembro ele foi preso dentro de uma igreja. Segundo o que pesa em seu desfavor, ele violentou uma criança de 8 anos de idade e nessa data ele foi preso. Tomou posse hoje o novo superintendente regional da Polícia Federal em Minas, o delegado Rodrigo de Mello. Ele está na corporação há quase 20 anos, tem 43 anos e é natural de Barbacena, na região central de Minas. Uma liminar suspendeu o decreto que regulamenta o transporte por aplicativos aqui em Belo Horizonte. Um vereador da capital entrou com mandado de segurança alegando que o assunto deve ser tratado por um projeto de lei da Câmara Municipal. E quem tem os detalhes é a repórter Luciana Viana, direto da nossa redação. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O questionamento judicial ele foi protocolado pelo vereador Gabriel Azevedo, do PHS, que é o mesmo partido do prefeito Alexandre Calil. De acordo com o vereador, as medidas deveriam ter sido instituídas por meio de projeto de lei discutido ali na Câmara Municipal e não por meio de decreto direto do prefeito. A BH Trans não se manifestou ainda sobre essa suspensão. A gente lembra que há 7 dias já estava valendo esse decreto da prefeitura que instituía, entre algumas exigências, que as empresas tivessem uma filial aqui na capital, que o cadastro dos motoristas fosse informado à prefeitura e uma taxa também sobre as corridas, ela seria cobrada. Já em relação aos condutores, o decreto exigia que eles passassem por um curso, por um treinamento de transporte de passageiros. Bom,
todas as empresas, né, de aplicativos de transporte individual de passageiros, emitiram notas dizendo que aguardam agora uma posição definitiva do Poder Judiciário, já que essa suspensão trata-se de uma liminar. A gente aguarda junto, acompanha e traz para o nosso telespectador, Inácia. Ô, Luciana, parece só uma queda de braço entre poderes aí, legislativo e executivo, já que a Prefeitura pode também lançar um decreto, né? Exatamente. Gente, a Luciana continua conosco pelo seguinte, ela também acompanhou hoje a morte a tiros de um jovem de 19 anos. Isso aconteceu ali em frente à estação São Gabriel, que fica na região nordeste aqui da capital. Luciana, esse não é o primeiro crime por ali, né? Que detalhes que você traz para nós? Infelizmente não, viu, Inácia? Há 5 dias, uma mulher também foi assassinada ali, naquele mesmo local, embaixo de uma passarela que dá acesso às estações ali, né? Tanto do metrô quanto de ônibus. Esse rapaz de 19 anos, ele foi morto a tiros. A polícia investiga o caso. Familiares chegaram a relatar à polícia que ele tinha envolvimento com drogas, inclusive já tinha sido internado. Então vamos aguardar as investigações desses 2 casos, tá? Da mulher que foi morta e também desse rapaz de 19 anos no mesmo local. Ok, obrigada, viu, Luciana, pelas informações. A cirurgia bariátrica usada para redução de peso ganhou novas regras. O Conselho Federal de Medicina publicou um parecer que facilita a realização do procedimento para diabéticos. A condição básica é que a pessoa tenha doença há menos de 10 anos e que já tenha passado por algum tratamento, mas não tenha respondido bem. Nós ouvimos um especialista que diz que a iniciativa é boa, porém o paciente tem aguardado uns 5 anos aí para conseguir fazer a cirurgia pelo SUS e que aumentando a demanda, aumentará também a espera. Janduí tem diabetes tipo 2. Pelo menos uma vez por dia ela precisa medir o nível de glicemia, que se não estiver controlado provoca o aumento da pressão e do colesterol. Com a cirurgia eu melhoro a minha qualidade de vida e vai ajudar também a controlar melhor meu triglicérides, colesterol e ainda perderia o peso. O Conselho Federal de Medicina publicou um parecer que reduz o índice de massa corporal de 35 para 30 quilos por metro quadrado para os pacientes que possam se submeter à cirurgia bariátrica e, com isso, controlar melhor a obesidade. Para calcular o índice de massa corporal, é preciso dividir o peso do paciente pela altura ao quadrado. O resultado é medido em quilo por metro quadrado. Essa opção só estará disponível para quem tem diabetes há menos de 10 anos e que nos últimos 2 anos não responda bem ao tratamento clínico com medicamentos e estilo de vida mais saudável. A idade mínima é de 30 e a máxima de 70 anos. A obesidade é um dos fatores de risco para o diabetes e já atinge 1 de cada 5 brasileiros. Em 10 anos, a obesidade no país cresceu quase 19%. Segundo os especialistas, a cirurgia não cura o diabetes, mas ajuda a controlar a doença com mais facilidade. Há casos de pacientes que não precisam mais usar a insulina. Além disso, o procedimento também traz benefícios contra a pressão e o colesterol altos. Quando você tira esse peso em excesso da pessoa, esse peso está trazendo problemas para ela. Está fazendo o seu diabetes não controlar bem, a sua pressão não controlar bem, o seu colesterol não ficar bem controlado. Isso você vai somando riscos para o desenvolvimento de problemas mais sérios, como problema de coração, infarto, às vezes derrame. Por outro lado, a decisão deve aumentar a fila de pacientes do SUS à espera da cirurgia. Se você olhar, por exemplo, a fila de espera no SUS, o Sistema Único de Saúde para fazer uma cirurgia, você vai ver que vai demorar aí até 5 anos para o paciente conseguir fazer a cirurgia, o paciente com obesidade mórbida. Então, se você traz mais pessoas para uma fila que anda pouco, então a gente realmente tem essa preocupação. Depois da operação é preciso manter hábitos saudáveis para manter o corpo em dia. A previsão de orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte para este ano é de 12 bilhões e meio de reais, cerca de 8% a mais que o orçamento de 2017. O valor publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira foi aprovado pelos vereadores no início de dezembro. As áreas que terão mais recursos são educação e limpeza urbana. E veja, a seguir, estudantes de Universidade Tecnológica Mineira vão representar o Brasil em uma competição mundial de carros de corrida experimentais. Estamos de volta para falar do futebol.
Daqui a pouco, o Boa Esporte dá o pontapé inicial na Copa do Brasil, no jogo contra o Vitória da Conquista, lá na Bahia. A competição dará ao vencedor o maior prêmio da história, 50 milhões de reais. É a Copa do Brasil sendo valorizada. E 7 times mineiros estão na disputa. Nós vamos conversar agora com o André Salles, que é nosso comentarista e repórter, que já está por aqui. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. André, eu quero saber se a Copa do Brasil esse ano, que traz várias mudanças, não vai perder aquele ar assim de emoção, mas também de polêmica que todo ano ela provoca. Pois é, Inácia. Agora, como você falou muito bem, a Copa do Brasil com um valor a mais, digamos assim, né? Tem até gente falando que talvez os times abram mão, de certa forma, ou que não tenham como prioridade o Campeonato Brasileiro. Isso porque é uma premiação muito alta. Imagina-se que o brasileiro, depois da premiação, vá chegar perto. Como você disse, o Boa Esporte joga hoje. São outros 7 mineiros na disputa, mas só 5 vão jogar nessa primeira fase, entre eles o Atlético, que entra em campo na semana que vem. Cruzeiro e América, o Cruzeiro por ser o campeão da Copa do Brasil, está na Libertadores, e o América por ser o atual campeão da Série B, já entram na fase de oitavas de final. Pois é, e você acha que essas mudanças tornam melhor a competição? Acho que traz uma atração a mais, né? Uma competição interessante, porque é aquela questão do mata-mata, né? Então o jogo é decidido naquele momento. O Campeonato Brasileiro já tem uma outra fórmula que também é interessante e premia a regularidade. Acho interessante ter essas duas competições no país. Bacana. A gente tem mais um pouquinho, eu quero saber de você daquela multa que o Cruzeiro deve pagar ao Atlético pela ida do Fred para lá. Parece que tem um pronunciamento aí acertando essa data do repasse do recurso? Pois é, mais confusão nessa história, né, Inácio? O Cruzeiro acabou de divulgar uma nota falando que vai aguardar uma decisão por parte da CBF que em 72 horas vai depositar esse valor, só que em juízo. Isso porque o Atlético, então, teria um débito, né, uma ação referente aí aos anos 90, 2000. Então, esse valor seria depositado em juízo. O Atlético ainda não se pronunciou, mas é sempre importante lembrar que tem esse processo, digamos assim, correndo na CBF. Então, o Cruzeiro aguardando essa decisão para saber, então, se deposita esse valor em juízo. Tá bom, acompanhe e traz para nós, tá? Com certeza, obrigada, André. Eu que agradeço. Alunos de Engenharia do Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que é uma universidade tecnológica, estão tentando obter ajuda para custear a viagem que os levará a uma competição mundial de carros de corrida. O argumento para convencer possíveis patrocinadores é bom, pois eles já ganharam a competição nacional com o carro mais rápido construído entre as faculdades participantes. E o próximo passo é colocar o carro experimental nas pistas de Michigan, lá nos Estados Unidos. Olhando assim, ele se parece com os carros que estamos acostumados a ver em competições de velocidade. O ronco do motor também é característico. Um modelo de competição criado e construído por alunos dos cursos de engenharia do Cefet de Belo Horizonte. O carro ele possui um motor de moto CBR 600RR, possui um câmbio eletropneumático, que a troca de marcha é feita através do volante, nessa borboleta aqui no volante. Possui também sistema de transmissão, de freio, aerodinâmica, todos projetados e construídos pela própria equipe, a admissão do carro. Tem também uma central eletrônica que injeta combustível, controla a ignição do carro automaticamente e conta também com um sistema de aquisição de dados completo para a gente conseguir, além de verificar as funções vitais do motor, também adquirir dados para a validação de alguns projetos e cálculos que são feitos para o projeto do nosso veículo. A parte de segurança é importante e obrigatória. A organização das competições exige que o piloto consiga sair do carro em menos de 5 segundos. O veículo chega a 110 km por hora, mas velocidade final aqui nem é o mais importante, já que não se trata de uma corrida contra outros carros, e sim quem alcança com excelência todos os itens avaliados. A aceleração que ele faz de 0 a 100 km por hora é de aproximadamente 4,2 segundos. E foi justamente essa aceleração que levou a gente ao primeiro lugar da prova de aceleração na competição do ano passado. Com este carro, a equipe conseguiu o 3º lugar no Fórmula SAI em novembro do ano passado. Com isso, garantiu vaga à disputa do Mundial de Fórmula Student, que acontece em Lincoln, nos Estados Unidos, em junho deste ano. O que me deixa feliz é que isso não foi por sorte, foi por competência, não foi devido à quebra de carros e equipes mais competentes. O Fórmula SAI Brasil é uma competição exclusivamente universitária, mas para conseguir o próximo objetivo no exterior, existe um obstáculo muito importante a ser vencido: os custos. Só para esse carro ficar assim, prontinho e competitivo, foram gastos cerca de R$200 mil.
A equipe do Fórmula Cefest tem cerca de 30 integrantes e mesmo com a intenção de levar metade da turma, o orçamento está apertado. A gente precisa de aproximadamente R$90 mil para o envio do nosso carro. A gente tem duas opções, que é o envio de navio e de avião. O Cefet ajuda bastante, mas ainda assim, cerca de 50% dos nossos custos são pela ajuda dos nossos patrocinadores. A maioria dos nossos patrocínios são em produtos ou serviços. Nós não temos muitos patrocinadores de verba. No campus do Cefet 2 funciona a oficina, onde os protótipos são construídos. Nas competições, os carros passam por provas estáticas e dinâmicas, em que são avaliados o projeto e a performance de cada protótipo. Nessa fase, todo o conhecimento de engenharia mecânica, elétrica e de produção civil adquirido nas aulas é colocado em prática. Ser bacharel em engenharia, isso não faz dele um engenheiro mecânico. O que faz dele um engenheiro mecânico é ele conseguir aprender os fundamentos de engenharia e transportar isso para a vida prática. Ter chegado até aqui não foi fácil e, sem dúvida, ganhar o título mundial em junho vai coroar ainda mais a capacidade desses futuros engenheiros. Nós estamos atestando para a sociedade o cumprimento da nossa missão, que é formar engenheiros, com elevada qualificação. Boa sorte para eles lá nos Estados Unidos, né? Pais que já passaram pela experiência de perder um filho, ainda que por alguns minutos, em um evento ou durante um passeio, por exemplo, sabem o tamanho da aflição. Mas nos últimos anos, tem pais sentindo que perderam contato com os filhos até dentro de casa. Esse é o tema de hoje do nosso colunista Paulo Navarro e é um assunto bom, inclusive, para você levar, quem sabe, para o próximo almoço de família. Olá, quero dividir com vocês uma bela reflexão da psicopedagoga Cassiana Tardivo. Antes perdíamos filhos nos rios, matos, mares. Hoje perdemos os filhos dentro do quarto. Mesmo quando os ouvíamos brincando ao longe, sabíamos o que passava em suas mentes. Época em que não havia uma TV em cada quarto, celulares, tablets, etc. Hoje, as crianças estão fechadas em seus quartos e nunca correram tanto perigo, nunca desperdiçaram tanta vida. Não existem mais relacionamentos com seus pais e irmãos. Apenas modismos passageiros inúteis, vazios. São zumbis, hipnotizados, viciados, cegos para a vida e para o mundo. Enquanto há tempo, tire seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Compre jogos de mesa, tenha os filhos na sala, ao lado, por no mínimo 2 dias, além do sábado e domingo. Divirta-se com eles, escute as vozes e os pensamentos deles e que eles aprendam a viver em família. Se sintam pertencentes ao lar para que não precise dessas brincadeiras egoístas e autistas. A venda da Itambé, a maior cooperativa de produção de leite de Minas e a terceira do país, foi autorizada hoje pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O comprador é a francesa Lactalis, uma das maiores indústrias globais de leite, que pagou R$600 milhões pela empresa mineira. O grupo francês já é dono das marcas Parmalat e Batavo. O CAD precisou aprovar a venda porque a mexicana Lala entrou na justiça depois de perder o direito de comprar as ações da Itambé, que eram da Vigor. Você vai conhecer a seguir um projeto da Prefeitura que ajuda cães de rua a serem adotados. Uma boa ação para quem está procurando um animalzinho de estimação. Pelo menos 30 mil cães vivem nas ruas de Belo Horizonte abandonados. Enfrentam a fome, doenças e até maus tratos. E para salvá-los dessa situação, um programa da Prefeitura leva os animais resgatados para serem doados em feiras itinerantes em todas as regionais da cidade. E se você está em busca de um animalzinho de estimação, essa pode ser uma boa oportunidade e também, claro, uma boa ação. Quem vê a Kira e a Lua deste jeito nem imagina que um dia elas estiveram abandonadas na rua. A Giovana adotou as 2 cachorras. A Kira foi a primeira. A Kira aproximou da grade, ficou em pé e me olhou, mas foi uma coisa assim de momento. E ela me olhou de uma forma que eu falei assim, não, ela me escolheu. A Lua veio na sequência, mas a vida dela, que hoje é bem tranquila, nem sempre foi tão fácil assim. Ela sofreu com maus tratos. Ela era completamente arredia, sabe? A gente identificava nela marca de queimaduras no lombo, como se alguém tivesse apagado um cigarro, né?
Há uma estimativa que cerca de 30 mil cães estejam abandonados pelas ruas de Belo Horizonte. Mas é aí que entra o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses. Muitos deles são recolhidos, trazidos para cá e então eles passam por uma triagem, uma espécie de tratamento. E aí são liberados para adoção. Atualmente é possível adotar de várias maneiras aqui em BH. Uma delas é indo até o CCZ. Passou o prazo legal do resgate por um proprietário, eles são disponibilizados para adoção, que é o que a gente quer, né? Que aquele animal seja reinserido. Então ele pode ser adotado dentro das dependências do CCZ, né? Isso pode ser feito de segunda a sexta-feira até às 5 horas da tarde, os animais ficam expostos à visitação, né? Então você pode ver qual animal que vai ter mais empatia por você e você por ele e resgatar esse animal. Outra é pelo programa Adote um Amigo, que realiza feiras itinerantes por toda a BH. Eles vão estar em cada local, em cada final de semana, amplamente divulgado, onde ele possibilita a facilidade do acesso do candidato à adoção com um futuro animalzinho a ser adotado. Qualquer pessoa pode fazer a adoção, é só levar os documentos básicos. Quem já realizou este tipo de ação sabe a importância de adotar. Para a família é uma interação muito gostosa. O espaço, a casa, a presença delas é muito bom. E para elas eu acho que é a salvação. E uma última notícia, um caminhão-baú bateu em uma moto na BR-040. Isso aconteceu ali na altura do pedágio de Sete Lagoas, no sentido Curvelo. Um telespectador acaba de nos enviar esta foto do local. Com a colisão, o motociclista foi arremessado da moto e ficou estirado na pista. O caminhão parou no canteiro central. Chovia na hora do acidente. O engarrafamento na região, gente, já passa de 1 quilômetro. Portanto, tenha atenção e se você puder não pegar esse trajeto em direção a Sete Lagoas, faça isso, hein? Bom, e agora eu convido você para se comunicar conosco, como fez esse telespectador usando o nosso Band Zap. Flagrou alguma situação aí? Faz um vídeo, uma foto, envia para a gente algumas informações usando o 31 99 772 7663 e querendo rever todo o nosso conteúdo, é só acessar lá no youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência nesta terça, mas amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Até lá.